Olá, meu querido aluno, seja bem-vindo a mais uma videoaula. E hoje uma videoaula diferente, uma videoaula muito importante para você que vai prestar o Enem. Eu vou te ensinar hoje, finalmente, como funciona o TRI, a metodologia que o Enem usa para corrigir as suas provas, tá? E vamos começar falando um pouquinho dos mitos sobre o TRI, porque muita gente ouviu falar, muita gente pega informação de ouvido, muita gente pega coisa que ouviu do amigo, que ouviu do tio, que o professor falou e que não sei o quê, e a hora que você vê, tem um monte de informação circulando que não são verdadeiras. Elas servem para te atrapalhar, né? O grande lance aqui é o seguinte: se nós soubermos as regras do jogo, a gente sabe como se comportar. Se você está num jogo que você não sabe as regras, você já começou errado. Ponto. Tá? Ponto. Ok? Muito bem. Então, primeiro mito. Vamos lá. As provas não valem 1.000 pontos. Não valem 1.000 pontos. Só a redação. Tá? Nenhuma outra vale 1.000 pontos. Elas não vão de 0 a 1.000. Ah, mas vai até quando? Depende de cada prova. Cada prova, você vai ver isso depois, eu vou explicar isso melhor, mas cada prova tem a sua questão mais difícil e a questão mais difícil que estabelece o limite, tá? Então, tecnicamente falando, eu poderia ter provas com mais de 1.000 pontos se eu tivesse uma questão com dificuldade além de 1.000 pontos, muito além de 1.000 pontos, tá bom? Muito bem. Então, as provas não valem 1.000 pontos. Primeiro mito. Segundo mito, não existe peso para as questões. Não, mas se eu falar que a questão mais difícil valia menos, tem nada a ver, tá? Não existe nem peso, nem valor para as questões. Como assim? Quando a gente faz uma prova tradicional, fala assim, quanto vale a questão 1? Vale 1. Acertei a questão 1, ganhei 1. Acertei a questão 2, ganhei 1. Não é assim. Ela não vale nenhum ponto, nenhuma nota específica, tá? As questões, elas têm um nível de conhecimento chamado proficiência, já explico isso em alguns minutinhos, mas elas não têm uma pontuação, elas não têm um peso, elas são apenas questões que vão tentar descobrir qual é o seu nível de conhecimento, tá? Muito bem. E quarto mito, você pode chutar. Não deve, mas você pode chutar. Na verdade, a resposta é depende. Como assim? O problema do Enem, ou o problema da correção TRI, é que você não pode errar questões fáceis, tá? Não pode errar questões fáceis. Mas por quê? Já explico também tudo que eu estou falando agora, que eu vou me aprofundar ao longo da aula, então você não se preocupe, você não está entendendo direito o que ele falou de errar a questão fácil. Calma, eu vou explicar muito bonitinho, eu vou explicar tudo para você sobre o TRI. Mas voltando ao que eu estava falando aqui, não pode errar a questão fácil. Então, o lance de você não pode chutar, na verdade, é assim, se a questão é difícil e você chutou e errou, whatever, não tem problema nenhum, tanto faz, tá? Então, chute as questões difíceis, chute todas que você não souber fazer, mas pelo amor de Deus, chute, né, as difíceis apenas. Questão fácil, não deixa para o final. Aí vai assim, a questão fulana foi a mais fácil da prova. Eu falei assim, professor, eu nem vi essa questão, onde estava na prova? O cara chutou as últimas 10, e lá nas últimas 10 tinha uma questão que era muito fácil. O cara chutou na pressa, ele não leu a questão, ele nem pensou sobre ela, e por azar errou a tal da questão fácil. Então o lance não é que você não sabe um assunto fácil, não é isso que eu estou falando. Estou falando que você não pode chutá-la, porque você não pode errá-la. Você não pode dar chance para o risco de erro da questão fácil. Então esse é o ponto quando você fala que não pode chutar. Esse é o ponto, tá? E outra, aluno chutador, ele nunca vai se dar bem. Esse é o meu quinto mito, tá? O TRI me prejudica, o TRI é feio, é bobo, não gosto dele, não sei o quê, o Enem é uma droga. Cara, não é verdade. De novo, eu diria para você que depende, tá? Se ele prejudica ou não. O bom aluno, o que é o bom aluno? O bom aluno não é o cara que sabe tudo, não. O bom aluno é o cara que está dedicado, está estudando, que está dando o seu melhor, que está fazendo o que tem que ser feito, que pegou esse ano, está levando a sério, está ralando. Pode ser que você não chegou a um nível de conhecimento muito amplo. Pode ser. Não estamos falando aqui em conhecimento. Estamos falando aqui em você estar galgando os degraus. Se você está fazendo isso direitinho, cara, você vai se dar bem com o TRI. Acredite em mim. Ele não prejudica o aluno que está lá galgando os degrauzinhos do conhecimento, mesmo que você esteja no começo. Mesmo que você esteja no começo. Agora, o cara é chutador, o cara que não sabe nada, paraquedista, né? Ele cai nas questões. Puta, cara, não há coisa pior para um aluno que estuda direitinho do que aquele colega que não faz nada e tira uma nota boa
igual a dele, às vezes melhor que ele, fala, pô, puta sacanagem, isso não é justo. O TRI, ele busca a justiça. Isso eu acho legal, tá? Por quê? Porque o cara que não tem um conhecimento e ele vai acabar chutando, esses chutes acabam se distribuindo aleatoriamente. E aí, vocês vão ver depois, eu vou falar sobre coerência pedagógica, isso vai destruir a nota do cara. Sem problema nenhum, tá? Não sei que o cara seja muito sortudo e o cara chutou tudo e ele conseguiu acertar, sabe, um monte no chute, as fases. Estatisticamente pode acontecer? Pode. Com 45 questões é bem difícil, mas pode, tá? É só muito improvável. Então, o TRI te prejudica? Não, se você está levando as coisas a sério. Vai por mim. O TRI te ajuda, tá? Ele vai te prejudicar, ele vai prejudicar os concorrentes que não estão levando a sério, que estão lá de palhaçada, que estão lá para, sabe, brincar e zoar e etc. Beleza? Então tá bom. Mas o que é o TRI? Né? Porque falar sobre mitos, falar sobre os erros, o que as pessoas falam de errado, é muito simples. Mas o que é o certo? O que é a teoria da resposta ao item? Tudo gira em torno, galera, do conceito de proficiência, tá? O que é o conceito de proficiência? Vamos lá. O Enem trabalha com uma escala de proficiência, uma régua de proficiência. Professor, mas o que é proficiência? Proficiência é um conhecimento específico em alguma área do conhecimento. É a tua capacidade de realizar alguma coisa, tá? Não é saber as matérias, não é bem isso. Eu posso ter, por exemplo, um piloto de Fórmula 1, o cara tem uma proficiência, uma habilidade em dirigir carro absurda. O cara é bom pra caramba nisso, mas de repente ele só é bom nisso. Sei lá, não sei, estou falando totalmente de hipótese. Ele não precisa ser um gênio em física, um gênio em engenharia, não precisa saber, sabe, réguas de gramática. O cara é bom em pilotar carros. Um Neymar da vida, um jogador de futebol tem uma proficiência no esporte que ele faz ali absurda. E muitas vezes não é um cara genial em termos escolares ou em termos de conhecimento pleno ou conhecimento formal que a gente fala. Então, a proficiência, num sentido amplo, é a sua capacidade de dominar um assunto. Para o Enem, proficiência é a sua nota, tá? Proficiência é o seu conhecimento e, portanto, é sua nota. O que o Enem faz é te dizer qual é o seu conhecimento. Simples assim. Simples assim. A prova do Enem serve para isso, para fazer uma leitura do que você sabe, fazer uma leitura de como você é. Por isso que quando você sinaliza errado para o Enem sobre o seu perfil, sua nota vai ser uma desgraça, tá? Como assim sinalizar errado? Você erra um monte de questão fácil. Você fala para o Enem que você não conhece nada, que sua proficiência ela está com algum problema, tá? Mas, pois bem, essa escala de proficiência do Enem, ela foi definida em 2009, quando começou o Enem novo, com a turma que fez o Enem de 2009, tá? 500 pontos foi escolhido como sendo o nível médio. Então, um aluno que faz 500 pontos, ele tem um nível médio de conhecimento. Foi uma atribuição do Enem. Eles escolheram esse ponto, tá? Do 500 para cima ou para baixo, você compara com o nível médio. A cada 100 pontos, você aumenta um desvio padrão, você vai aumentando o teu grau de conhecimento e vai diminuindo o número de pessoas que estão ali. Então, quando você tem afasta 100 pontos, tem menos gente acima de 600. Afasta para 700, menos gente ainda. Vai ficando reduzidíssimo a turminha que está lá. Então, e a mesma coisa para baixo. Poucas pessoas abaixo de 400, menos ainda abaixo de 300. Tá? Se você já viu aquela curva de gráfico estatístico, parece um sino, né? O 500 pontos estaria ali no meio e cada vez que afasta, vai reduzindo a chance disso acontecer e reduzindo o número de pessoas que estão ali dentro que tem essa capacidade, tá bom? Muito bem. O que isso me ajudaria a saber esse lance? Bom, se você tiver, falando de matemática, tá? Se você tiver a proficiência acima de 800, você está na elite. Você está a 3 desvios padrão além da média. Isso é muito difícil de você chegar lá. E se você conseguir chegar lá, se você tiver uma nota perto de 800, você está com uma nota privilegiadíssima. Pouquíssimos concorrentes seus terão essa nota. É esse o ponto. É isso que eu estou dizendo para você. Ah, e se for acima de 700? Também é uma belíssima nota. Você está 2 padrões acima da média. Quer dizer que pouquíssimos concorrentes, claro, um pouco mais do que aqui, vão ter essa nota. Então você começa já a ficar na elite em que aspecto? Estou disputando uma vaga. As pessoas concorrem comigo. Quanto
maior for a minha nota, menos gente consegue concorrer comigo. E mais chance eu tenho de conseguir a vaga onde eu quero. Percebeu a ideia? Esse é o ponto, tá? Muito bem. Além das nossas provas, que nem eu falei, que a proficiência é a nota do participante, a prova é feita com questões, todas elas com uma proficiência também. Como assim? Quando a gente fala em item, teoria da resposta ao item, itens são as questões, tá? Então a prova de matemática tem 45 itens, 45 questões. E cada uma das questões, ela tem uma proficiência. Então eu tenho um gráfico que toda questão que é feita para o Enem, ela é estudada e esse gráfico é montado a partir da questão. E esse gráfico relaciona a proficiência do aluno com a probabilidade dele acertar aquela questão. Então, como que isso daqui funciona? Veja, um aluno com uma proficiência baixa, conhecimento baixo, tem uma probabilidade baixa de acertar essa questão de acordo com esse gráfico. Já a partir de 500 pontos, perceba que a chance de você acertar essa questão é muito próxima de 100%. Pensando nesse gráfico, é claro. Então, essa curva é uma questão fácil. Uma questão que o aluno médio consegue fazer com o conhecimento, sem chutar. Um aluno abaixo da média, 400 pontos, também já conseguiria, mais ou menos. Então é uma questão realmente bem fácil essa. E aí o Enem escolheu, de novo, é uma escolha do Enem, cada prova que usa o TRI faz uma escolha, escolheu como a proficiência do item o índice de 65% de acertos. 65% de acertos estaria aqui no 400, 300 e alguma coisa. Então essa questão tem uma proficiência de 390 pontos. Como que a gente lê isso daí? Todo aluno que tiver uma proficiência maior do que essa, ele, tecnicamente falando, ou seja, em hipótese, deve ter habilidade suficiente para fazer essa questão por conta própria, sem precisar chutar. E quem tiver abaixo não tem essa habilidade e, portanto, se acertou, acertou por sorte, acertou por causa de chute, tá? Mas você percebe que essa aqui é uma questão fácil porque ela sobe rápido para perto de 100%? Se eu tiver uma questão, por exemplo, com essa curva aqui, perceba que ela demora para chegar em 100% e quase não chega, tá? Só com uma nota altíssima. Se eu pegar o nível de 65%, eu vou estar em 720 aqui. Então a proficiência dessa questão é de 720 pontos. Como assim? Para que você seja um cara que acertou essa questão sem chutar, você teria que ter esta nota do Enem, essa proficiência do Enem. Assim, mas professor, como que essa curva é montada? Como que eles sabem isso? É feito um teste, é feito um pré-teste antes. Esse pré-teste define, como assim pré-teste? Os alunos são chamados, alunos de escolas espalhados pelo Brasil, são chamados a resolver determinada prova. Ninguém sabe o que é do Enem, eles vão lá e vão resolver. De acordo com os acertos, é feito um estudo estatístico e é determinada essa curva aí, tá? Sim, mas professor, isso não é errado, eles vão saber a questão que vai cair. Em geral, esses pré-testes são feitos muitos anos antes. Deveria ser feito uma geração de alunos de distância. Como assim? Questões usadas em 2015 deveriam ter sido testadas lá em 2009. Como ainda a nossa prova é muito recente, começou em 2009, você tem casos de questões que são testadas perto do ano. É só você perceber as questões que tem gráfico, está lá assim, acesso em 2010, está fazendo a questão em 2014. Então aquela é uma questão que foi montada em 2010, tá? E provavelmente foi testada em 2010, 4 anos de diferença. É pouco ainda, mas é melhor do que coisa que já aconteceu, já teve prova do Enem, que teve pré-teste em janeiro e a questão caiu em outubro. Né? Teve um caso de uma escola lá no Ceará, que os alunos participaram do teste e muitos sabiam as questões, porque lembravam as questões. Tá certo? Quer dizer, isso não deve ocorrer nunca. Mas tudo bem, a gente entende, é questão de coisa que se corrige ao longo do tempo, porque aí a prova vai ficando mais madura, você vai tendo um banco de dados mais extenso, tá? Mas é assim que é feito, independente de como está, é feito um teste antecipadamente e já se sabe antecipadamente, não a gente, aluno, mas quem monta a prova já sabe como é o perfil da prova, questões fáceis, questões difíceis, questões médias. Vamos ver mais um exemplo? Vou pegar esse gráfico aqui, Esse gráfico aqui, ele não sobe tão rapidamente com esse, mas também não demora tanto, tá? Se eu pegar em 65%, aqui eu vou ter 540. Essa é uma questão de nível médio. Então, alunos com proficiência acima de 540 acertariam essa questão por capacidade própria, sem chute. Tá legal?
Com essas questões, todas elas listadinhas, todas elas com a sua proficiência estabelecida, eles vão montar a sua nota. Como? A sua nota é uma leitura do que você acerta e do que você erra na prova. Então, imagina que a sua escala de proficiência está aqui, ó. A tua régua de proficiência está aqui. E as questões da prova estão distribuídas de acordo com o nível delas. Então, a questão 1 teria uma proficiência de 270, a questão 34 de 320, e a prova inteira, as 45 questões estão distribuídas nessa régua aí, tá? Essas questões, todas elas, contêm habilidades, elas cobram um assunto que também tem a sua proficiência definida. Então, para vocês verem um exemplo, aqui seria uma régua por habilidades. Por exemplo, qual é o nível de conhecimento exigido para quem quer calcular o volume de material necessário para a fabricação de um objeto vazado, de um cubo? Seria de 688,2. Então, quando alguém monta uma questão para o Enem, né, os caras que montam questão para o Enem, que fala sobre esse assunto, é uma questão que vai ter essa proficiência. Claro que ela é pré-testada, um teste para saber se ela realmente tem essa dificuldade, para saber se a questão está bem montada, se não é uma questão mal feita, né? Mas quando o cara monta uma questão que pede isso para você, ele tem essa proficiência, tá? Então é por causa disso, dessa tabela que reúne as questões e as proficiências, que eu consigo dizer o que você sabe e o que você não sabe. De acordo com a sua nota, eu sei falar, você sabe isso, 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 não sabe aquilo, aquilo e aquilo. Tá certo? Pois bem, como que eu estava falando mesmo? Eu tenho as minhas questõezinhas. De acordo com os seus acertos, de acordo com o que você sabe, a sua nota vai ser encaixada. Então, por exemplo, um cara que acertou essas questões aqui e errou essas, vai ter uma nota que reflete ele conhecer essas habilidades e não conhecer essas. Então, se a questão 16 traz uma habilidade X, eu sei essa habilidade X. Se a questão 19 traz uma habilidade Y, eu não sei essa habilidade Y. Por isso que minha nota foi aqui, tá? Uma nota mais baixa, uma nota que estaria aqui no nível de 380. Então, eu não sei quase nada. Eu sei o suficiente para essas duas questões, mas não sei para essas. Então, a nossa nota é um encaixe na régua. Entenda assim, não tem pontuação. Lembra que eu falei para você? Não tem ponto por questão, tá? Não é porque você acertou, ganhou um ponto. Não. Você acertou, você se qualifica a saber aquele assunto. Esse eu sei. Esse eu também sei. Esse eu não sei. Esse eu sei. Esse eu sei. Esse eu não sei. De acordo com o que eu sei e o que eu não sei, eles vão colocar a nota em algum lugar da escala. Tá? Eles vão encaixar a nota pela coerência pedagógica do aluno. Vamos entender o que é isso aqui? Então, veja só. Gente, a coerência pedagógica é você ter um acerto que ele tem alguma certa lógica. O conhecimento de qualquer pessoa, em qualquer ramo do conhecimento, ele é cumulativo. Eu só consigo chegar num nível aprofundado quando eu passo pelos vários níveis. Por isso que eu falei subir a escadinha, tá? Eu só consigo chegar no degrau 10 depois que eu passei pelo degrau 9, pelo 8, pelo 7, por aí vai. Então, coerência pedagógica é se eu estou no degrau 10, eu subi os outros 9. Isso é coerente. Não coerência pedagógica é eu estou no degrau 10 e eu não subi o 9, não subi o 8, não subi o 7. Mas como é que você está no 10? Como assim? Você não passou pelos outros? Esse é o problema. Aí que você vai ser penalizado. Quando você percebe que você está pulando o sistema. Você não devia estar no 10. Ah, mas eu estou. Então, o TRI vai detectar isso daí, pela sua falta de coerência pedagógica. Quer ver um exemplo certinho? Olha aqui, ó. Do lado esquerdo, nós temos 10 questõezinhas, tá? 5 certas, 5 erradas, mas num perfil que ele é coerente. Por que ele é coerente? Porque as mais fáceis foram acertadas. Então, é como se eu estou na escadinha, né? Subi o primeiro, tropecei no segundo, tudo bem, mas subi o terceiro, subi o quarto, subi o quinto, subi o sexto, não consigo subir mais. Deu para mim. Então, eu estou nesse nível aqui, ó, tá? Estou nesse nível aqui. Minha nota vai ser por volta de 480. Ah, por que não é essa aqui? Porque esse tropeço vai te penalizar um pouquinho, tá? Agora, pega esse cara que acertou essa, errou uma fácil, outra fácil e acertou as mais difíceis. Tipo, como que você subiu o degrau 7, 8, 9, 10 se você não conseguiu subir o 2, o 3, o 4? Como assim, cara? O que está acontecendo? Isso não é coerente. Não sendo coerente, sua nota vai ser penalizada,
tá? Sua nota vai cair. É como se fosse um prédio que você não tem nada embaixo. Eu construo o 7º andar, o 8º andar, o 9º andar, o 10º andar. Não construo o resto, ele cai. Cai para o zero. Ah, mas era o 7º andar, agora é térreo. Cara, você não construiu nada embaixo, o 7º andar despencou. Tua nota é a mesma coisa. Se você deixar buracos embaixo, buracos nas questões mais fáceis, sua nota vai despencar, tá? E é com isso que você tem as notas máximas e mínimas. Então, desde 2009, você tem as notas mínimas e máximas, que são as questões mais fáceis e mais difíceis da prova. Como assim? Se eu entregar minha prova em branco, não faço nada, em 2009 eu teria tirado 345,9. Senhor, mas não é zero? Não, não é zero, gente, pelo seguinte, a régua, ela vai dizer o quanto você sabe. Eu só posso dizer o quanto você sabe se eu medir isso daí. Então, se a questão mais fácil da prova mediu um nível de proficiência em 345, como que eu posso dizer que você não sabe nada se eu não medir abaixo disso? É muito injusto, tá? É muito injusto. É como se eu estivesse olhando os degraus e falasse assim, olha, eu só comecei a olhar a partir dos 5. E eu vi que você subiu direitinho 5, 6, 7, 8. Tá? Legal. Aí eu olho também um outro cara que tropeçou no 5. Não consegue subir. Mas eu não vi o 1, 2, 3 e 4. Como que eu posso falar que ele não é capaz de subir o 4, o 3 e o 2 se eu não vi isso acontecer? É muito injusto. É muita arrogância da minha parte falar que o cara não sabe nada. Então a nota mínima é sempre a proficiência da questão mais fácil. E a nota máxima é a proficiência da questão mais difícil. Ao longo dos anos, vocês vão tendo as notas máximas e mínimas que vão variar. Por que elas vão variando? Porque as provas são diferentes, porque as questões mais fáceis são diferentes, as mais difíceis são diferentes. Simples assim. Em 2012, nós tivemos a questão mais fácil de matemática até hoje, em termos de proficiência. Tá? A menor proficiência atingida na parte de matemática é a questão com 277,2. Qual é essa questão? Eu não sei. Infelizmente, não é uma coisa pública. Claro que algumas pessoas têm acesso, mas eu não tenho. Né? Adoraria ter acesso a isso. Adoraria muito ter acesso a isso, mas eu não tenho. Mas eu sei, pela nota mínima, que a questão mais fácil de 2012 teve essa proficiência. A mais difícil teve 955. E por aí vai, ao longo dos anos, você vai tendo notas máximas e notas mínimas. Tá? Veja que elas têm uma certa coerência. Elas giram em torno do mesmo número. Aqui também. Isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante para as provas poderem ser comparadas. Tá joia? Mas nunca é o mesmo número, porque nunca é a mesma questão. Nunca é a mesma questão. Pode pedir a mesma habilidade? Sim, é claro. Mas aí tem aqueles ajustes finos, né? Aqueles detalhezinhos. Uma questão, ele é tão fácil quanto essa, mas o enunciado era mais tranquilo, estava mais bem escrito. E aí, por aí, você tem pequenas diferenças que acontecem mesmo quando você tem o mesmo assunto. Tá bom? Muito bem. Para você entender isso aqui de uma outra forma, vamos pensar numa analogia com salto em altura. Acredito que todo mundo entenda esse esporte, sabe que quando o cara vai participar de uma Olimpíada, alguma coisa, os atletas eles começam saltando um certo nível, aí quem passa vai para o próximo nível e aí vai. Então aqui eu tenho um exemplo de pontuação de 3 atletas, tá? A bolinha que o cara conseguiu passar. Então começou com 1,85, passou, 1,89, passou, 93, passou, chegou no 1,99, ele errou a primeira. Falou, não sabe pular isso aqui. Calma, calma. É justo só porque ele errou um pulo, eu falar que ele não consegue? Calma. Aí ele tem uma outra tentativa e ele passou. Tá? A mesma coisa aqui, a mesma coisa aqui. Agora, o cara tá pulando, né? Tentou, errou, conseguiu. Chegou aqui, 3 erros. A hora que ele errou 3 vezes, eu me dou por satisfeito e falo, eu agora acredito que você não tem essa habilidade, você não consegue pular essa altura. Você errou 3 vezes. Não, eu juro que eu consigo. Mas você não mostrou para mim. O Enem é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não, eu juro que eu sabia aquela questão, não foi chute. Mas você não mostrou isso para mim. Como que você não mostrou isso para mim? Você errou muitos pulos que eram fáceis. Então imagina uma pessoa que errou todos aqui, ó, no 1,85. Errou, errou e errou. Tá? Errou, errou, errou. O que eu falo sobre ela? Fala, putz, esse cara aqui não pula nada. O cara não sabe pular. Como assim? E se ele souber pular 1,5 m? Se ele souber pular 1,60 m? Esse é o lance da nota mínima. A nota mínima tem que ser aonde eu medi. Comecei a medir a partir daqui. Tá?
Mesma coisa nota máxima. Por isso, gente, que eu já ouvi alunos falando uma bobagem sem tamanho. Assim, eu queria que o Enem fosse fácil. Eu queria que o Enem só tivesse questão fácil. Bobagem, bobagem. Não pode. Gente, entenda o seguinte. Vamos supor que eu sou um atleta, que o meu máximo, o meu limite é pular 1,90 m, tá? Se tiver uma vara 2,10 m, não tem importância. Ela nunca vai me prejudicar. Eu nunca vou chegar lá. Eu tenho que me preocupar com qual? Aquela que está no 1,90, que está no 1,85, que está no 1,80. Essas eu devo me preocupar. Não a que está no 2,10 m, não a que está no 2,20 m. Eu nem vou chegar lá. Questões difíceis, se você errar, não tem problema nenhum. Posso chutar? Deve chutar as questões difíceis. Não tem problema nenhum. E se eu errar? Não tem problema nenhum. É coerente. Quando você erra uma questão difícil, isso é coerente, isso é lógico. Tá? Questões difíceis, muita gente vai errar. Não se preocupe com isso. Não dê bola para as mais difíceis. Somente se você já fez todas as outras. Aí é claro que você precisa delas. Então, uma prova, imagina uma prova de salto em altura aqui, que a vara máxima tivesse em 1,99, tá? E aí, todos esses três caras passaram de 1,99. Eles teriam empatado. Não, mas eu tenho que dar medalha de ouro para alguém. Como é que eu faço isso? Vai aumentando a altura da vara, cara, até um não conseguir passar. É tipo a prorrogação. Empatou, vai um pouco além. Então, imagina uma prova só com questões fáceis. Todo mundo empata. Isso é péssimo. Como é que você entra na faculdade se todo mundo empatou? Não pode. Como é que você desempata? Aumenta o nível. Você vai crescendo a altura da vara para que as pessoas possam ser classificadas. Ah, mas é que eu não consigo, meu conhecimento é limitado, esse ano ainda estou começando. Não tem importância. Perceba que se você está num certo limite e a vara está sendo aumentada para cima, isso não vai ter outra. Só que ele vai ajudar a classificar os caras que já estão na hora de entrar na faculdade. Então é importantíssimo para a prova. Tá? Em 2013, 2014, o pessoal falou que a prova de física, de química e de biologia começou a ficar mais difícil. Que bom! Graças a Deus. Por quê? Porque era uma prova que tinha muito empate. Muita gente gabaritava, muita gente tinha nota máxima. E aí isso não ajuda a classificar. A hora que você aumenta a altura da vara, você começa a diferenciar o topo. Então, questões difíceis são importantíssimas, questões fáceis também. Se eu não tiver questão fácil, eu não consigo classificar o final da lista. E aí eu vou ser injusto com a turma do final da lista. Tá? É injusto com eles. A nota pode ficar maior. Porque, tipo, um monte de gente errou tudo e ficou com nota, sei lá, 400. Mas não é justo com os diferentes alunos. Então, eu tenho que ter níveis menores para que nessa hora eu consiga dizer, olha, você é 390, você é 350, você é 270. E aí eu seja justo com cada um dos alunos. É uma questão de justiça, o DRI faz isso. Então essa analogia do salto com vara, salto em altura aqui, eu acho que ela é perfeita para a gente entender o lance das provas. Qual vai ser a minha nota? Sua nota vai ser o ponto onde você parar. Tá? O ponto onde você parar. Só que diferente do salto com vara, né, o salto com altura, você não tem a chance de chutar quando você faz isso. Não existe a chance de falar assim, não, mas o 2,20 eu consegui acertar. Então ele parou e pronto. Já na hora das questões, o computador tem que fazer um balanço de qual é o seu lugar onde você parou de verdade, tentar descobrir isso pelo seu perfil. Então eu vou fazer aqui uma simulação, isso que na verdade foi feito por uma consultoria especializada, tá? Usando a prova de 2012, mas é um exemplo muito bom, eu consigo explicar isso bem para vocês. Eles pegaram a prova de 2012 e simularam perfis de acertos, tá? Todo mundo com 20 acertos, 20 de 45. Esse que vocês estão vendo aqui seria a melhor coerência pedagógica possível para 20 acertos. Por quê? Acertei os 20 mais fáceis. Então, para uma pessoa que acertou 20 questões, aqui eu vou ter a minha maior nota possível para 20 acertos. Tá? A maior coerência pedagógica. Acertei todas as 20 mais fáceis. Já esse outro cara aqui, ele acertou as 20 médias. Tá? Isso não é coerente. Por que não é coerente? Porque não faz sentido eu errar essas 13 questões aqui. Ó. Não faz sentido nenhum errar as 13 mais fáceis e acertar as 20 depois. Não faz sentido nenhum. Então a nota desse cara já vai ser muito penalizada. Que nem eu falei do apartamento, é como se eu começo a construir do quarto andar. Ele cai.
ele vira térreo. Então a nota aqui, ó, esse buracão faz a nota despencar. Nossa, despencou 250 pontos? Despencou 250 pontos. O cara é muito penalizado. Claro que isso é uma simulação e um perfil desse nunca vai existir. Impossível você errar as 13 primeiras questões. Não tem como. Tá? É inimaginável isso na minha cabeça. Agora, o pior perfil para você acertar apenas 20 questões seria se você acertasse as 20 mais difíceis. Isso aqui é assim, totalmente incoerente, né? O cara, ele erra 25 questões mais fáceis, todas, e acerta as outras 20. O que você está sinalizando para o Enem? O que você está contando para o Enem? Assim, gente, eu não sei nada. Eu não sei nada, acertei 20 chutes. É isso que você está falando para ele. Não tem jeito. Como que você olha, pensa, chega assim, sabe, cara, errei as 25 questões mais fáceis. Você vai falar assim, puxa vida, sério mesmo? Sério. Você pensa, esse cara não sabe bosta nenhuma. Esse cara não sabe absolutamente nada. E o Enem vai dar uma nota que vai dizer isso, 300 pontos. Meu Deus, é uma nota baixíssima. É quase a nota mais baixa. A nota mais baixa seria 277, 2012. 30 pontos acima da nota mais baixa. E ele acertou 20 questões. É porque, gente, essas 20 questões, elas acabam sendo todas consideradas chutes. E ao serem consideradas chutes, elas acabam não sendo relevantes para você encaixar a proficiência. Eu falo, olha, essa habilidade não tem, essa habilidade não tem, essa habilidade não tem, essa habilidade não tem, habilidade não tem. Como que ele tem essa? Como que ele tem essa? A única explicação, não tem também, não tem também, não tem também. Mas como não tem se ele acertou? Chutou. Tá mentindo pra gente, tá enganando a gente. É uma coisa anômala, tá? É um desvio estatístico. Então você está sinalizando mal para o Enem. Agora vamos pegar um perfil que seja um perfil normal, assim, tipo uma questão. Ninguém acerta só as 20 mais fáceis, ninguém acerta só as 20 médias. Você acerta espalhado ali. Então vamos pegar uma pessoa que acertou 20 questões também, tá? Mas fez a prova direitinho, está estudando, está levando a sério, está se dedicando, leu tudo, se esforçou ao máximo, tá certo? O cara vai acabar errando uma questão fácil, mas o cara chutou isso aqui no final da prova, o cara estava estressado, na hora ele leu errado, viu o número errado, fez uma conta errada, errou uma questão fácil. Tudo bem. É igual você errar um salto. No segundo você acerta. Não tem importância errar um. O problema é errar 3 saltos. Aí você está dizendo para o cara, não consigo pular essa altura. Então o problema é você errar um monte aqui. Esse é o problema. No começo eu falei dos mitos do Enem, não pode chutar. Você não pode chutar questão fácil. Porque se você errar, você vai estar sinalizando mal para os caras e você vai estar dizendo, minha nota vai ser um lixo. E eu não quero que a minha nota seja um lixo. Esse é o grande ponto, tá? Esse é o grande ponto. Então você pode chutar, que nem eu falei, mas chutes difíceis. Cada uma que você acerta é melhor para você. Veja, mesmo esse cara aqui, ó, ele tirou uma nota muito baixa, mas é maior do que errar tudo. É maior do que errar as 19, acertar as 19, mas fiz. Ele vai ser, tem notas piores do que essa. Esse é o ponto. Então, cada questão que você acerta vai te ajudar naquele teu perfil. Só que questões que você acertou e são difíceis, elas acabam não sinalizando nada caso você tenha errado as mais fáceis, tá? Elas viram simplesmente sorte. Por isso que a gente fala que tem peso, mas não é peso porque não tem valor. Se não é peso, não tem valor, não tem sentido isso falar em peso e em valor. Tem sentido falar em encaixe da sua nota. Sua nota vai ser encaixada na régua, aonde você estiver num ponto que daqui para baixo eu sei, daqui para cima eu não sei. Daqui para baixo, né, então, por exemplo, essa menina aqui, tá? A nota dela é 587. Então ela estaria numa nota, sei lá, no meio da escala, dizendo que daqui para baixo ela sabe, daqui para cima ela não sabe. Veja que é uma nota muito boa. A máxima nota para 20 acertos é 615, a dela 587. Poucos pontos, quanto 30 pontos, 25 pontos abaixo, tá? Eu acho que é um sinal, eu acho que você precisa ver. O Enem não vai te prejudicar. Como eu falei, você está estudando, está levando a sério, você está se dedicando, você não vai ser prejudicado pelo TRI. Ao contrário, você vai ser ajudado porque o TRI vai penalizar os seus concorrentes. E aí vai tirar os caras da sua fila. Vai tirar os caras do seu lado na disputa pela vaga que você quer. Então a TRI vai te ajudar se você está levando a sério
Acredite em mim, tá? Agora, cuide de acertar as questões que são mais fáceis. Como que eu vou saber que questão é fácil? Essa não tem resposta. Impossível te dizer o que é uma questão fácil e o que não é. Você teria que olhar a prova inteira. Eu acho que você deveria fazer isso, tá? Na prova de matemática tem redação junto. Faz a redação, acabou a redação, pega a prova de matemática, olha a prova de matemática inteira. Aí você vai ver questões que você percebe que você faria em 30 segundos, em pouco tempo, ou questões que são bobinhas, tipo, mesmo quem não sabe a matéria, se fizer a contagem, se eu contar as hipóteses, eu consigo fazer, são questões que vão ser feitas pela maioria, e elas são, então, consideradas fáceis. Aquela curva de proficiência dela vai ser uma curva que chega fácil no 100%. Tá? Então, você tem que conseguir fazer uma leitura meio rápida, e sem parar o anzol, tira tudo que é anzol da sua roupa, não encaixa em nada. Você só vai ler questões, você vê, opa, isso aqui é um desenho, é só olhar, é só dar o nome. Sempre tem umas questões, assim, umas 5 ou 6 questões vão ser de um nível mais simplão. Tenta achar essas questões antes, aí você já faz elas antes. E se você precisar de tempo, tipo, ou acabou o tempo, o cara tá tirando meu gabarito, vou chutar as últimas 10. Que as últimas 10 não sejam essas daí. Que as últimas 10 sejam as questões mais difíceis, aquelas questões que você não ia conseguir fazer mesmo, ou ia demorar muito, ou ia dar um puta trabalho, porque o texto é enorme. Essas questões são aquelas que você deve deixar para o fim. Precisou chutar? Precisei. Tudo bem. Fica tranquilo, não vai te prejudicar tanto. Pode ser que uma outra questão ali fosse mais fácil ou não, mas que nem eu falei, a gente não sabe isso antecipadamente, também não dá para ficar perdendo tempo tentando julgar as questões, senão você vai piorar. Não, vou primeiro fazer uma lida, marcar a questão fácil, difícil e média, depois eu volto fazendo. Cara, se você perder meia hora fazendo isso, você jogou meia hora fora. Então você tem que ter um equilíbrio entre detectar o que provavelmente é mais fácil e não ficar perdendo tempo. Tá legal? Muito bem. Gente, finalmente, eu quero mostrar para vocês uma pesquisa que eu fiz em 2013, pela internet, pelo Twitter, pelo Facebook, com muitos alunos meus, outros não são alunos, perguntando quantos eles acertaram e se lembrava quantos tinham acertado e qual era a nota deles. Tá? Então eu fiz uma pesquisa, tabulei aqui para mostrar para vocês o seguinte. Acerta a mesma quantidade de questões, a nota não é a mesma. Para de achar isso aí. Para de falar assim, eu fui bem, acertei 30 questões. O que é ir bem? Ir bem é ter uma nota boa, tá? Acertar 30 questões não necessariamente é uma nota boa. Perceba que você tem aqui, por exemplo, 36 acertos. A questão varia 70 pontos, 780 a 845. Isso que eu pesquisei. Pode ter outros valores, tá? Então você percebe que às vezes o cara faz com 17 questões, tirou quase 700. Aqui, com 26 são 9 questões a mais, tirou 707. 9 questões a mais. O TRI é muito injusto. Não é. Não é. Essas 9 questões a mais, muito provavelmente, são de um perfil totalmente ilógico. Um perfil que não é coerente. Essa pessoa não pode ter uma nota boa, senão ela vai te prejudicar. Prejudicar você que está estudando. Então, veja bem, a gente não pode ficar querendo achar que a sorte é motivo para mérito. Tá? Não é assim. Você tem o que você conquista, o que você trabalha, o esforço do seu suor. Agora, puta sorte que eu tive, entrei na sorte. Cara, isso não é justo. Eu acho que não é. Se você acha, tudo bem, eu respeito a sua opinião, mas não acho que seja justo. Tá? Como é que você está estudando o ano todo, se dedicando, sabe, indo no cursinho, estudando em casa, estudando que nem um retardado, que nem um louco. E aí vem um cara lá e não faz nada, sorte e pega a sua vaga. Poxa vida, o TI evita isso. Então ele faz com que mesmo que você, com menos questões, tiver mais coerência, sua nota vai aumentar. Por isso que, em geral, na maioria das vezes, aluno do segundo colegial vai ter nota menor do que aluno do terceiro. Porque o aluno do terceiro que tem mais conhecimento, a coerência pedagógica dele é mais consistente. Tá legal? Então é isso aí, gente. Eu espero que com isso eu tenha conseguido te mostrar o que é a prova, o método TRI, que você tenha entendido como as coisas são, que você saiba melhor as regras do jogo, que você consiga pensar numa estratégia. Imagina, como é que você joga um jogo se você não sabe as regras desse jogo, né? Eu vou lá no futebol, eu sei que se eu reclamar com o juiz, eu vou tomar cartão, então eu não reclamo. Eu chego no Enem, eu tenho que fazer a prova sabendo que se eu errar questões fáceis, eu vou me prejudicar. Se eu errar questões difíceis, não tem problema nenhum. Então tenta fazer esse controle, não deixa a sorte agir, minimize
número de questões que você vai estudar, tá certo? Dê preferência àquelas questões que você consegue fazer, ok? Então, tenta não enganchar numa questão, tenta não enrascar numa questão, tá legal? E é isso aí, gente. Então, se você gostou, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pergunte. E se você curtiu essa aula, mostra isso para mim, curte, divulga, me ajuda a divulgar, compartilha para os seus amigos, né? Dá um like, dá um gostei. Eu acho que quanto mais gente souber como as coisas funcionam, melhor é para a educação no Brasil. Acho que é o que nós queremos, não é verdade? Acho que isso é muito importante, tá? E assine meu canal se você não for assinante ainda, porque é um canal que vai ajudar você a entrar no vestibular, vai ajudar você a conseguir o seu sonho. Então assine, receba as notificações para cada novo vídeo que eu postar. Tá legal? Um grande abraço, fique com Deus, excelente prova do Enem na semana que vem. Tá bom?